Olá, hoje a gente vai trabalhar o advogado na Justiça do Trabalho, certo? Inicialmente, eu quero comentar com vocês que quando a gente pensa na atuação do advogado na Justiça do Trabalho, a gente tem que reforçar a ideia que o advogado, dentro de um procedimento, ele vai atuar na condição de representante da parte, tá? Ou seja, ele vai pleitear em nome de terceiro um direito de terceiro. E na perspectiva do processo do trabalho, em razão do juiz postulante, a gente vai ter ainda que esse advogado, ele vai ser, na realidade, uma espécie de opção, via regra, e não uma exigência, como a gente tem em outros procedimentos, como é o caso do procedimento comum, né, na sua comum. Então, a gente vai dizer que ele é opção, porque a partir do artigo 791 da CLT e da súmula 425 do TST, nós temos que o advogado, dentro da Justiça do Trabalho, ele funciona, na realidade, como uma espécie de escolha da parte, tá? Ele só será obrigatório naquelas situações que versarem em recursos eminentemente técnicos, certo? Ou seja, os recursos que são direcionados ao TST, aos mandatos de segurança, às ações cautelares e às ações rescisórias, tá bom? Nos demais casos, a gente vai ter uma faculdade da presença do advogado em razão da parte possuir o juiz postulante. Estando esse advogado atuando na causa, ele o fará por meio de um mandato, ou, como a gente conhece grosseiramente, através de uma procuração. Esse mandato, na realidade, ele vai ter três tipos. Eu posso ter um mandato expresso, que este sim é um sinônimo do que seria a procuração, porque esse mandato vai conceder a capacidade postulatória para esse advogado, se instrumentalizando por meio da procuração, tá? Eu posso ter o mandato tácito, que no caso ele vai acontecer quando o advogado ele comparece na audiência junto do seu cliente, certo? E aqui nessa situação a gente não tem a formalização da procuração, mas apenas o fato do advogado estar acompanhando o cliente dentro da audiência, a gente já passa a ideia de que esse advogado ele teria poderes de foro em geral para atuar dentro do processo, inclusive com a interposição de recursos. Esses poderes de foro geral são exatamente aqueles poderes que a gente estuda, né, no processo civil para a atuação desse advogado. E a gente tem ainda uma terceira hipótese, né, que destacada por Renato Saraiva, que seria o mandato apudiacta. Nesse caso aqui, a gente vai ter um mandato bem próximo do mandato tácito, porém é um mandato para a realização de um único ato. Por exemplo, é um mandato para que você compareça à audiência, acompanhe a parte na audiência exclusivamente, tá certo? Então, a gente não vai ter uma especialidade, ou então uma perspectiva de poderes especiais, nem para o mandato tácito, nem para o mandato apudiado, tá bom? A procuração, como nós sabemos pelo nosso estudo dentro do processo civil, ela funciona como uma espécie de contrato, onde a gente pode ter o estabelecimento de regras próprias, inclusive o próprio prazo de validade. O CPC vai prever que essa procuração ela tem uma apresentação obrigatória, tá? Salvo quando a procuração ela fica dispensada, né, num caso de urgência, né, o perecimento de direito, hipótese assim, de previsão de possível prescrição, possível decadência, que aqui, conforme o CPC, ela deve ser juntada após 15 dias, né, do ajuizamento da ação. E aí, nesse caso, essa procuração, ela vai poder ter ou o poder geral de foro, quando a gente tem uma cláusula de judícia, ou se a gente tiver a necessidade do uso ou essa exigência, eu vou ter que expressar os poderes que são poderes especiais, que segundo o 105 do CPC, deve vir de modo expresso, poder para receber a citação, para confessar, para reconhecer procedência de pedido, para transigir, desistir, renunciar ao direito, receber da quitação ou firmar compromisso, certo? Atualmente, a procuração ela pode sim ser um documento digital, também com assinatura digital do seu outorgante.
Agora, claro, se o outorgante, naturalmente, possuir essa assinatura digital, tá? Ao lado da procuração, a gente vai ter também as regrinhas com relação ao subestabelecimento. Nesse caso aqui, o subestabelecimento, ele vai ser relacionado à transferência de poderes de um advogado para o outro. Então, eu posso ter um subestabelecimento com ou sem reservas. Se o meu subestabelecimento é com reservas, então, os dois advogados, né, o inicial, que está na procuração, e aquele que foi subestabelecido, ele acaba tendo a possibilidade de atuar na ação. Se o subestabelecimento ele for sem reservas, o advogado anterior ele não vai mais atuar na ação, tá certo? Naturalmente, o subestabelecimento ele só vai poder ser admitido se ele for posterior ao mandato de procuração, tá certo? A gente tem ainda, né, uma regrinha que está prevista na OJ número 2 do TST, que vai nos dizer o seguinte: o subestabelecimento ele não vai ser admitido se o mandato que foi concedido pela parte foi um mandato tácito, ok? Então, por exemplo, se a parte ela compareceu à audiência, não há mandato expresso nos autos, certo? E aí a gente tem um mandato tácito, esse advogado ele não pode subestabelecer, salvo se em um momento posterior ele acabar juntando uma procuração. E após essa procuração é que a gente vinha até um subestabelecimento, tá? Nós vamos ter ainda, a partir da súmula 395, as regras acerca do mandato e do subestabelecimento. Essas regras nada mais são do que um reflexo daquilo que a gente já está previsto no próprio Código de Processo Civil, tá? Então, a gente vai ter, assim, como se fosse uma espécie de síntese daquilo que está disposto no artigo 104 e 105 do CPC por meio dessa súmula, ok? Observamos ainda que para aquelas pessoas que são de direito público, nós vamos ter as regrinhas acerca de representação processual previstas na súmula 436 do TST, que nesse caso a gente vai ter um reflexo daquilo que também já está no Código de Processo Civil que vocês estudam no procedimento comum, que é o seguinte: a gente observar que União, Estados, município, Distrito Federal, autarquias e fundações eles vão ser representados em juízo pelos seus procuradores, certo? Que não necessitam, obviamente, de procuração, porque a própria lei já os garante essa condição de representantes legais destes órgãos, desses entes da administração, tá certo? E a gente vai observar ainda que ele basta demonstrar o exercício do cargo e o número do AB, não há necessidade de que ele junte uma procuração. A procuração ela poderá vir a aparecer se eventualmente o município, por exemplo, ele acaba contratando um advogado particular que não compõe os quadros de procuradores daquele município. Aí, nesse caso, logicamente, como esse advogado, que seria um advogado particular, um contrato em tese excepcional, né, uma situação excepcional, aí aqui esse advogado, ele precisa sim juntar o instrumento de mandato, né, já que ele não ocupa o cargo de procurador para ser já o representante legal do município, tá? A gente tem ainda a súmula 427 do TST, que vai permitir o pedido de publicação exclusivo no nome de determinado advogado. Ela é bem interessante porque ela traz uma prerrogativa para os advogados dentro da Justiça do Trabalho, consistente em você solicitar, caso tenha mais de um advogado dentro daquela causa, você solicitar que as publicações em diário oficial, elas sejam feitas no nome do advogado específico, né? Então, por exemplo, se eu atuo num escritório que tem 5 advogados, né, nós pagamos uma empresa de recorte no meu nome. Então, eu posso pleitear ao juiz que todas as publicações elas sejam exclusivamente no meu nome. Se essa publicação ela não sai no meu nome, apesar de eu ter feito esse pedido, então há uma nulidade naquela intimação, tá bom? Então, eu posso, inclusive, pedir devolução de prazo, entre outros. E apesar da gente ter hoje o processo judicial eletrônico, que haja o permissivo de você cadastrar os advogados que você deseje, né, e atuem junto daquele processo,
a aplicação dessa súmula ela não foi afastada pelo TST, então ela permanece em vigor, tá? A gente tem ainda a previsão da habilitação posterior do estagiário, certo? Que nesse caso aqui, a gente pode ter o seguinte: a pessoa que tinha uma inscrição regular na OAB como estagiário, né, que normalmente é aquela inscriçãozinha que termina com a letra E, o número, né, da OAB, essa pessoa aqui, se em um momento posterior daquele processo, ela vier a ter uma habilitação como advogado, então haverá validade para a prática de seus atos, tá? E a gente observa ainda que o nosso TST ele vai trazer algumas regras sobre quando é que você vai poder juntar um mandato, tá? O que é que seria isso? Observe só, nós temos pelo CPC o cenário de que se é permitido você juntar, você ajuizar a ação sem a procuração, se tiver uma situação de perecimento do direito, né, de urgência ou perecimento do direito, e aí a parte autora ela vai ter 15 dias para juntar essa procuração. Essa situação, essa possibilidade, ela existe apenas quando houver uma urgência, tá? E aí o que é que acontece? Aqui, dentro do processo do trabalho, a gente aplica essa regrinha que está prevista no CPC, porém, essa regrinha ela não é aceita ser utilizada na fase recursal. Por quê? Apesar do novo CPC, né, trazer essa previsão acerca da possibilidade de regularização na fase recursal, a gente tem ainda em vigência a súmula 3813 do TST, que entende que na instância recursal a gente não tem uma urgência. Então, por isso que não seria admitida a prática desse ato sem a procuração, tá? O procedimento vai trazer ainda regras acerca da apresentação de nova procuração prevista na OJ número 349. Nesse caso aqui, se você junta uma nova procuração, que nos dizeres da prática a gente chama de atravessar uma procuração dentro do mesmo processo, nós vamos ter que essa nova procuração ela vai retirar, revogar a procuração anterior. Por isso que é uma circunstância, inclusive, que pode gerar uma responsabilização de cunho ético por parte desse advogado que fez uma juntada dessa natureza. Ela só não retira os poderes do mandato anterior que foi concedido a um outro colega, se esta procuração ela trouxer uma ressalva dizendo que estão mantidos os poderes que tenham sido concedidos a esse advogado, certo? A gente observa ainda que é o mesmo cenário que nós temos de aplicação de representação previsto pelo CPC para os entes de direito público, a gente vai ter sim para as pessoas jurídicas de direito privado. E aqui, nesse caso, para que haja validade no instrumento de procuração, essa procuração, dentro do processo do trabalho, ela vai ter que ter a identificação tanto da pessoa jurídica, como também a identificação e qualificação da pessoa física, que é o representante legal daquela empresa. Em síntese, a súmula 3456 do TST, ela quer dizer o seguinte: eu vou ter uma procuração da empresa Picolés SA. Então, eu vou colocar como otorgante. Empresa Picolés SA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ tal, com localização em tal endereço, neste ato representada por. E aí você coloca o seu representante legal, que é quem vai assinar embaixo a procuração. Né? Então, o nome completo, a qualificação completa, inclusive com CPF, tá? Para que esse representante legal assine esse mandato e para que esse mandato ele tenha validade. Né? Então, esses seriam os elementos básicos para a atuação do advogado dentro do processo do trabalho. Um outro cenário que a gente vai ter dessa atuação do advogado são as regras acerca dos honorários advocatícios. Estas regras, elas foram totalmente alteradas a partir da reforma trabalhista. Por quê? Até antes de novembro de 2017,
que foi quando entrou em vigor a reforma trabalhista, nós tínhamos duas súmulas, que eram as súmulas 219 e 329 do TST, que tratavam dos honorários advocatícios no seu trabalho. Então, a gente tinha o seguinte cenário: nós tínhamos, via de regra, não existiam honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, tá? Exceção, os honorários de sucumbência era aquilo que nós conhecíamos como honorários sindicais. Esses honorários seriam pagos se a parte ela estivesse sendo assistida pelo advogado da entidade sindical, tá? Então, assim é que funcionava o pagamento de honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, exclusivamente se houvesse o patrocínio da causa pela assessoria jurídica da entidade sindical, que inclusive naquele período ela era uma situação obrigatória, certo? Na atualidade, o legislador reformista, ele acabou se espelhando nas regras de honorários advocatícios que a gente tem no Código de Processo Civil, né, com uma pequena diferença com relação ao teto. Né? Então, hoje, a CLT, a partir do artigo 791A, ela vai dizer o seguinte: são cabíveis, são devidos os honorários de sucumbência, e estes poderão ser fixados no mínimo de 5% e no máximo de 15% sobre o valor da liquidação da sentença ou do proveito econômico, certo? Ou ainda, se você não tiver como mensurar esse proveito econômico, a partir do valor da causa. E aí, aqui, a gente vai acabar colocando aqueles critérios que também são utilizados no processo civil, como o grau e o zelo do profissional, o local da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, e ainda qual foi o trabalho que foi realizado pelo advogado. Então, nós vamos ter o seguinte: os honorários eles vão ser devidos na atualidade pela mera sucumbência, ou seja, quem perdeu paga, tá? Eles são devidos mesmo que o advogado atue em causa própria. Também serão devidos se a ação ela é contra a fazenda pública, então a fazenda pública ela não está isenta de pagar honorários. E, naturalmente, também serão devidos nas hipóteses que a parte ela tiver assistida ou substituída pelo sindicato da sua categoria, bem como também serão devidos em hipóteses de reconvenção. Esses honorários vão ser fixados no mínimo de 5% e no máximo de 15%, e aqui a gente vai considerar os critérios que eu coloquei para vocês há pouco. Se houver uma sucumbência recíproca, a gente não pode vir a ter uma compensação de honorários. Por quê? Porque esse crédito honorário ele é um crédito do patrono da parte, ele não é um crédito da parte, tá? E aqui a gente vai ter ainda uma outra situação que é bem específica da justiça do trabalho, que é a hipótese de que os beneficiários da justiça gratuita, eles também pagam os honorários advocatícios, se eles forem sucumbentes na ação, tá? Agora, desde que eles obtenham em juízo, mesmo que seja em outro processo, créditos que sejam capazes de suportar a despesa desses honorários. Se essa parte ela foi sucumbente, ela não recebeu créditos suficientes para pagar os honorários, essa verba honorária ela vai ficar suspensa no prazo de 2 anos, a partir do trânsito em julgado da sentença, e se eventualmente essa parte ela ajuiza uma outra ação, mesmo que seja contra outra empresa, e ela venha a oferir qualquer tipo de crédito, é como se aquele valor ele fosse já encaminhado para poder fazer o pagamento desse advogado, né, na verba anterior, certo? Toda essa verba honorária que a gente está citando aqui, que nós estamos colocando aqui, ela é uma situação excepcional, ela é uma situação para esse beneficiário da justiça gratuita que vai ser uma situação ressalvada, tá? Então, essa inclusive, uma das regras que acabou causando uma queda bem significativa no ajuizamento das reclamações trabalhistas, né? Uma vez que, na sistemática anterior, a parte que perdesse, ela não tinha prejuízo, ela não deveria pagar nada. E na sistemática atual, a parte que perder, obviamente, ela vai ser responsabilizada pelos os honorários do advogado da parte contrária, certo? Uma outra situação que a gente tem ainda é estabelecer uma diferença entre o que seriam esses honorários sucumbenciais, que é aquilo que está previsto no artigo 791 da CLT, e os honorários contratuais, que é aquela verba honorária que o advogado, ele pactuou com o seu cliente,
tá? Então, essas duas verbas, elas não se misturam, elas não se confundem, tá bom? O próximo item que a gente vai trabalhar é o benefício da justiça gratuita. Esse benefício da justiça gratuita, na perspectiva do processo do trabalho, ele vai trazer regras próprias, além das regras que nós já temos pela Constituição Federal. Primeiro, a gente vai partir da premissa que o benefício da justiça gratuita, ele tem como maior objetivo a trazer um maior alcance à justiça, né? Então, é permitir que a parte, ela ajuize uma ação em juízo, sem a necessidade, né, de arcar com as despesas desse processo, tá? E a partir daqui, o que é que nós observamos? Nós temos uma espécie de garantia, né, do direito fundamental desse acesso à justiça, certo? Então, o benefício da justiça gratuita, ele vai ser, na realidade, uma espécie do gênero que seria a assistência judiciária gratuita. Essa assistência judiciária gratuita, que é um direito fundamental previsto na Constituição, no processo do trabalho, ela também vai estar regulamentada através da Lei 5.584. Ela vai ser prestada pelo sindicato da categoria do profissional, certo? Que aquele trabalhador pertence, e ela pode vir a ser prevista a partir daquilo que está indicado no estatuto da entidade, tá? Por que que isso aqui ela é uma situação assim bem peculiar? Porque até antes da reforma trabalhista, como era que funcionava? A entidade sindical, ela tinha obrigação legal de conceder, de garantir essa assistência judiciária gratuita para todos os trabalhadores daquela categoria, sendo trabalhadores sindicalizados ou não, certo? Com a reforma trabalhista, nós tivemos a extinção da contribuição sindical obrigatória, que era o conhecido imposto sindical. A partir dessa extinção, como houve uma faculdade nessa contribuição sindical, então esse dever de assistência judiciária, ele não passou a ser uma extensão das entidades sindicais. Então a entidade sindical, ela pode prever dentro do seu estatuto social como é que vai ser dada essa assistência judiciária, tá? Se exclusivamente para os sindicalizados ou se para todos os membros da categoria. Então, o estatuto ele pode sim trazer quais seriam os requisitos, tá? E aí hoje a gente tem inclusive um cenário que vem sendo discutido em parte da doutrina, dizendo que se eu não tenho mais a contribuição sindical obrigatória, em tese, não há mais o dever legal da entidade sindical de prestar essa assistência, então essa assistência ela deveria ser prestada pela Defensoria Pública da União. Então há inclusive uma corrente que vai levantando essa hipótese. As regrinhas acerca do benefício da justiça gratuita, elas vão estar previstas, certo? Na CLT, tá? E ela vai poder vir a ser concedida tanto para empregado como para empregador, seja pessoa física ou também pessoa jurídica. Então, o que a gente pode observar é o seguinte: esse benefício aqui, ele é um benefício não necessariamente só do empregado, ele também é um benefício do empregador, inclusive das pessoas jurídicas. Logo, a gente também pode perceber que o benefício, ele é um benefício pessoal. Ele não é extensível, por exemplo, ao litisconsorte, ele não é extensível ao sucessor, né, do beneficiário, salvo se, eventualmente, seja o litisconsorte ou esse sucessor também pleiteiem o benefício, o façam por meio de requerimento, e o julgador acabe deferindo esse requerimento. Então, o benefício, ele vai abranger custas e despesas processuais, né? Então, a CLT, ela utiliza a expressão custas processuais no artigo 790, porém, a gente aplica subsidiariamente o artigo 98, parágrafo 1º do CPC, em que nós vamos ter que essas custas processuais, elas vão impor uma espécie de rol exemplificativo. Então, a gratuidade da justiça, ela vai ser composta por custas e despesas processuais dentro do processo do trabalho, tá certo?
Um outro ponto é que a gente não pode confundir o benefício da justiça gratuita com eventuais multas que venham a ser impostas pelo beneficiário dessa justiça gratuita. A exemplo da multa por litigância de má-fé ou da multa pela reiteração de embargos de declaração protelatórios, que estão previstos no CPC e também são aplicáveis no processo do trabalho. Nesse caso aqui, a multa, ela não compõe esse rol de custas e despesas processuais, tá? Então, ainda que o jurisdicionado, ele seja beneficiário da justiça gratuita, se ele vier a ser condenado por litigância de má-fé, ele deve sim pagar a multa, tá certo? Um outro ponto que a gente tem, que nós também vamos aplicar ao processo do trabalho, é a possibilidade de concessão parcial e parcelamento. Só que aqui a gente vai ter uma situação assim bem interessante. Por quê? Nós temos as regrinhas sobre concessão parcial e parcelamento previstas no CPC, nas quais o juiz ele pode sim modular a concessão desse benefício. Só que, como no processo do trabalho a gente não tem custos iniciais e as despesas elas só são pagas a partir do trânsito em julgado, então eu vou aplicar apenas dois cenários nessa concessão parcial ou nesse parcelamento, que é quando eu tiver custas, né, e despesas processuais em relação a um ato processual específico ou em relação a todos os atos processuais, tá certo? A gente observa ainda que esse benefício da ação gratuita, ele vai ter diversos regimes que vão ser interpretados em situações de sucumbência, tá? Então, ainda que o beneficiário da justiça gratuita, ele seja sucumbente na ação, ou seja, ele seja o vencido, ele perdeu a ação, ele deve sim pagar honorários periciais, se ele é sucumbente no objeto da perícia e se ele obteve crédito suficiente para pagar esses honorários, ainda que esse crédito ele venha de outra ação, outra reclamação trabalhista. Ele deve pagar os honorários sucumbenciais, como eu falei há pouco para vocês, ainda que também ele venha obter créditos apenas em uma outra ação, tá? E ele deverá, sim, pagar as custas processuais, caso ele não compareça na primeira audiência, ocasione um arquivamento, não justifique no prazo de 15 dias a razão dessa sua ausência, então ele também deverá pagar essas custas, tá? O benefício da justiça gratuita, ele pode, tal qual no processo comum, ser deferido, certo? A requerimento ou de ofício, então pode tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica fazer a declaração de hipossuficiência econômica e pleitear o pagamento desse benefício da justiça gratuita, tá? Como também ele vai poder ser concedido em qualquer instância, não existindo preclusão. Inclusive, na fase recursal, a gente pode sim ter o deferimento e a concessão desse pagamento. Se houver o deferimento, né, o pedido na fase recursal, esse requerimento ele deve ser dado no prazo recursal, tá? Por quê? A concessão do benefício, ela vai ser uma concessão que nós vamos chamar de uma concessão ex nunc. Então, ela não tem efeito, certo? Retroativo. Então, caso o requerimento de justiça gratuita ele seja indeferido, então o relator que conheceu daquele recurso, que recebeu aquele recurso, ele vai fixar o prazo para que esse recorrente ele efetue o preparo, ou seja, ele pague o preparo para que o recurso ele tenha um andamento, tá? Então, tudo isso vai estar previsto na OJ 269 do TST, certo? E um outro cenário que a gente tem é que esse benefício da justiça gratuita, ele não vai ser um benefício exclusivo da parte que está sendo assistida por uma entidade sindical, certo? Então, independentemente da parte ela receber assistência jurídica da entidade sindical ou de um advogado particular, ela pode sim receber esse benefício, ela pode vir a ser beneficiária da justiça gratuita.
Os requisitos que nós temos é o requisito com relação a parte ela recebeu um salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, ou que ela comprove que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Observem só. O que é que seria isso? Vamos destrinchar. Primeiro ponto. Esse limite dos benefícios do RGPS, ele é um limite através de uma tabela, certo? Dos salários de contribuição, que todo ano ela é atualizada junto à Previdência Social. Então, todo ano esse valor, que seria o teto da Previdência, ele é atualizado em janeiro, tá? Desse teto, a remuneração do pretenso beneficiário, ela deve ser no valor de até 40% do teto, certo? E aí ele faria jus ao benefício. Ou, e aí aqui a gente vai ter controvérsias na doutrina, se esse ou é um ou cumulativo ou um ou alternativo, tá? Então vamos imaginar no cenário de alternatividade. Então, ou ele recebe até 40% do teto da Previdência, ou ele comprove, ou seja, ainda que ele receba mais do que esses 40% do teto da Previdência, ele está comprovando que não tem condições de arcar com as despesas do processo, certo? Então, nesses dois cenários, seria possível essa percepção. E aí se indaga também qual é a época do salário a ser observado. E aí a doutrina, ela defende, né, por meio de uma corrente, que seria a época do ajuizamento da ação. E há também que acabe defendendo a hipótese de que seria o último salário, a última remuneração daquele beneficiário. Agora, se a gente imaginar o seguinte, vamos imaginar alguém que foi demitido há um ano e desde então está desempregado. Então, ainda que um ano atrás ele recebesse uma remuneração superior a esses 40% do teto da Previdência, na atualidade, a renda dele é inferior a esses 40%. Né? Então, eu entendo que ele deveria vir, sim, a ser beneficiário dessa justiça gratuita, tá bom? Então, esse seria o ponto, né, dessa nossa aula. E aí, no próximo bloco, a gente vai dar continuidade, né, falando de outros atos processuais, regime de nulidades, enfim, os assuntos subsequentes.